trabalho é a física dos acidentes de carro. Segundo pesquisas, cerca de 45 mil pessoas morrem em acidentes de trânsito por ano no Brasil. No mundo, são cerca de 1,2 milhões no mesmo período, ou seja, o Brasil responde por cerca de 3,75% de todas as mortes em acidentes em todo o planeta. O problema no trânsito é tão grave que é a terceira maior causa de morte no país e se configura como o segundo maior problema de saúde pública, perdendo somente para a desnutrição. Cerca de 75% dos acidentes são causados por falha humana. Embora não haja estatística precisa, boa parte desses são causados por excesso de velocidade. Utilizando conceitos da mecânica como velocidade, aceleração, pressão, trabalho, energia e potência, estudaremos quais fenômenos estão por trás dos riscos da alta velocidade. A energia, que é a capacidade de realizar trabalho, nesse caso está diretamente relacionada à quantidade de massa envolvida. Por isso, começaremos medindo a massa de um automóvel de passeio. A quantidade de energia cinética de um carro em movimento depende do quadrado da sua velocidade e de sua massa. O velocímetro indica a velocidade, mas como medir a massa sem uma balança apropriada? Usando a física. Mesmo com a pressão interna, os pneus dos automóveis são elásticos e se deformam se apoiando sobre uma superfície de contato com o solo. Através da medida dessa área e da pressão de cada pneu, podemos calcular a massa do carro. Para realizarmos as medidas, utilizamos duas folhas de plástico, uma régua milimetrada e um medidor de pressão tipo caneta. O método consiste em usar as folhas para delimitar a área de contato do pneu e medir as distâncias com a régua milimetrada. E aferir a pressão com o calibrador. Com essas medidas, a definição de pressão, que é força sobre área, e transformações de unidades, calcularemos a massa do carro em quilogramas. Chegamos a um valor medido de 1.783 kg para o carro, enquanto o peso bruto do manual é de 1.810 kg, o que dá uma diferença de cerca de 1,5% dentro da margem de erro aceitável. Agora que temos a massa, podemos partir para a próxima experiência, a frenagem do carro. Utilizando o teorema trabalho-energia, calculamos o trabalho necessário para frear o carro. Mas, se esse trabalho depende da variação da energia cinética, como o tempo da freada afeta o movimento? Aqui entra o conceito de potência, que é a razão entre o trabalho realizado e o tempo de atuação da força. Quanto mais brusca a freada, maior a potência dissipada nos freios. Essa energia dissipada resulta no aumento da temperatura dos sistemas de freios, e quanto maior a potência, mais rapidamente maior será a temperatura atingida. Esse ciclo de aquecimento e resfriamento desgasta as peças do sistema de freios. Por isso é tão importante manter a manutenção em dia. Utilizaremos imagens externas e o valor do velocímetro para medir a variação da velocidade e o tempo de frenagem em 3 situações. Inicialmente, o carro veio a 50 km por hora, e o que varia em cada situação é o tempo de frenagem. Nos 3 casos, a energia a ser dissipada é a mesma. Na freada brusca, o tórax e o abdômen dos ocupantes do carro são expostos a pressões maiores do que na freada suaves. E por isso, quanto mais brusca a freada, maior a sensação de desconforto. É importante lembrar que a energia cinética do carro varia com o quadrado da velocidade, ou seja, para o dobro da velocidade, 100 km por hora, a energia envolvida é 4 vezes maior. Sabendo a variação da velocidade e a massa do carro, calculamos que os freios tiveram que realizar um trabalho de 168 kJ para levar o carro de 50 km por hora até o repouso. É energia suficiente para elevar a 100 graus Celsius meio litro de água, inicialmente a 20 graus. Quanto mais brusca a freada, maiores os desgastes dos freios, o desconforto e o risco para os ocupantes. Mas como os ocupantes do carro correm risco de se machucarem se não houver colisão? Lembra que usamos o conceito de pressão para medir a massa do carro? Usaremos esse mesmo conceito para medir a pressão exercida pelo cinto de segurança sobre o tórax e abdômen do passageiro em alguns cenários de frenagem. Para termos ideia das pressões envolvidas durante a frenagem, medimos a área do cinto de segurança em contato com o motorista.
Sabendo o módulo da aceleração e o tempo de frenagem, calculamos um valor para a pressão frontal exercida sobre o tórax e o abdômen do motorista. Pressões acima de 166 kPa para o abdômen e 187 kPa para o tórax são potencialmente fatais para um ser humano. Consideramos o motorista de 60 kg. Para uma frenagem suave, durante cerca de 3 segundos, a pressão exercida é de 2,8 kPa. Já para uma frenagem mais brusca, durando 1 segundo, a pressão é de 10 kPa. E numa muito brusca, durando meio segundo, a pressão é de 17 kPa, o que causa desconforto, mas não risco de vida. Mas aprendemos que a mesma variação de velocidade em um tempo muito curto, como em uma colisão frontal com outro veículo, por exemplo, já traria sérios riscos ao motorista, pois quanto mais rápida a desaceleração, maior a força da freada e, portanto, maior a pressão exercida pelo cinto. Ainda bem que freamos o carro com segurança. Agora sabemos que o risco está na desaceleração, ou seja, no intervalo de tempo que a velocidade varia. Portanto, não é a velocidade em si que é perigosa, e sim sua rápida variação. Mas o que é um valor grande de aceleração? Como poderíamos ilustrar as acelerações envolvidas em uma colisão de forma segura? Vamos fazer isso na nossa próxima experiência. Utilizaremos um modelo em escala para mostrar o perigo da desaceleração brusca. A experiência consiste em medir a desaceleração de um carrinho Hot Wheels em uma colisão. Um software de videoanálise foi utilizado para a medida da velocidade antes da colisão e a estimativa de tempo da desaceleração. As informações inseridas no software foram a altura da rampa, medida com uma régua milimetrada, e a taxa de filmagem, em quadros por segundo do vídeo. O Hot Wheels é abandonado a partir do repouso de uma rampa com altura H. O carrinho não tem motor e é a força-peso que realiza o trabalho. Ao final da rampa, o carrinho atinge a velocidade máxima, que só depende da altura da rampa. Em seguida, ele colide com uma antepara rígida. As forças envolvidas na experiência são indicadas por vetores. A força-peso do carrinho em preto, a força-peso efetiva sobre a rampa em verde, a reação da força-peso à força normal em azul e a força resultante em vermelho. A colisão durou cerca de 3 quartos da filmagem, ou cerca de 51 milissegundos. Com esses valores, estimamos uma desaceleração de cerca de 48 metros por segundo ao quadrado, ou aproximadamente 5 vezes a aceleração da gravidade. A velocidade teórica estimada para o Hot Wheels ao final da rampa, que vale raiz quadrada de 2GH, é de 2,71 metros por segundo, ou cerca de 10 km por hora. A velocidade medida pelo software foi de 2,46 metros por segundo, ou cerca de 9 km por hora. A diferença é pequena e se encontra dentro da margem aceitável. Essa desaceleração é realmente enorme. É a máxima aceleração sofrida por um carro de Fórmula 1 em uma frenagem brusca. A diferença é que o tempo de frenagem no Fórmula 1 é maior do que o tempo de colisão que simulamos. Uma pessoa de 70 kg em um carro a 50 km por hora, sujeito a essa desaceleração, neste curto intervalo de tempo, sofreria uma pressão de cerca de 165 kPa, cerca de 1,6 atmosferas e provavelmente seria gravemente ferido. Através desses experimentos e cálculos, fica evidente que o excesso de velocidade no trânsito é realmente perigoso. Graças à ciência, são capazes de compreender exatamente como a velocidade influencia na severidade de um acidente de trânsito. Através de experimentos simples e do conceito da mecânica, entendemos um pouco de como engenheiros usam física e matemática para a modelagem de fenômenos que fazem parte do nosso dia a dia. E no final, conseguimos analisar a física dos acidentes de automóveis sem machucar ninguém.